Bom dia, queridos. Que a graça, a paz, o amor do Pai e do Espírito Santo esteja permanente em tua casa, tua família, em nome de Jesus. Continuando aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver, eu não vou ler o texto, que é muito longo, do capítulo 2, versículo 14 ao versículo 35. Tu lê aí em casa, pega a tua Bíblia, dê uma lida. Pedro aqui falando a uma grande multidão, que a multidão estava assim, admirada, né? Assustada, muitos admirados, outros estavam incrédulos. Daquilo que estava acontecendo que os discípulos, aqueles que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, e falavam em línguas, cada um na língua daqueles que estavam ali, patos, medos, enfim, ele tem uma variedade de línguas, de povos, né? Cada um entendia a sua própria língua. Eles ficavam assim, como é que pode? São pessoas iletradas, pessoas comuns. Como é que pode estar falando nossa língua, né? Eles não têm curso de línguas, enfim. E alguns diziam, não, eles estão bêbados, né? Estão cheios de mosto. Aí agora Pedro que ele vem no discurso para essa multidão toda. Pedro toma a frente e faz o discurso, falando desse Jesus, o Cristo, que era necessário passar por tudo isso, que tudo estava falando a respeito dele, que Davi mesmo já tinha anunciado isso. E nós vemos no livro de Salmo muitas passagens que Davi fala a respeito de Cristo. E a aliança que Deus fez com Davi, que da descendência dele levantaria um, que seu reino seria eterno. E aqui ele vai ali falando e mostrando, né? E no versículo 27, só o versículo 19, 20 e 27, depois a gente continua falando, só para a gente ter. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que aqui, já em Atos Apóstolos, aliás, antes de Atos, né, esse texto aqui já está nos pequenos profetas, falando exatamente disso que vai acontecer antes da vinda do Salvador novamente, antes, segundo o advento de Jesus Cristo. E serão dias, que dia de trevas, dia de dores, dia de muitas dores, muita dor, muita dor. E muitos nesse dia irão blasfemar ao Deus. Irão blasfemar, mas aquele que invocar o Senhor, aquele que clamar o Senhor, aquele que se entregar ao Senhor, vai encontrar salvação. Porque tudo que está aqui escrito a respeito de Jesus aconteceu. Tudo que estava escrito a respeito dele veio e aconteceu. Jesus veio para cumprir exatamente o que estava escrito a respeito dele. E aqui já está falando do segundo advento de Jesus também, do retorno dele. De quando ele for vier, como é que vai encontrar? Então, Davi já anunciava isso, lendo dos livros, Davi já falava isso, dos salmos, né? Muitos, o fato dos salmos. E no versículo 30 ele diz assim, Pedro fala assim, Deus ressuscitou a Jesus do que dos mortos. Nós somos testemunha. E o Senhor disse a vocês, minha testemunha, tanto em Jerusalém como nos confins da terra. Esse testemunho que nós cristãos, que nós recebemos aqui, temos que testemunhar que Jesus Cristo, ele não está morto. Ele não está numa cruz mais. A cruz está vazia, já vem falando isso há muito tempo. Chega de adorar o menino Jesus, chega de adorar um Cristo morto, ele está ressurreto. Pedro fala assim, nós somos testemunha, nós temos que ser testemunha que Cristo, Jesus, está ressurreto ao lado do Pai, para interceder por nós, para advogar nossa causa. E esse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele voltará em glória
agora já não é mais, queridos, para salvar a terra, não é mais para salvar, mas agora vem para julgar, o julgamento de todas as coisas. E Pedro está falando, nós somos testemunha. E vós sereis, Jesus falou, vós sereis. Quando não estava falando vós sereis ali para os discípulos, estava falando para nós, para a igreja, vós sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em qualquer parte do mundo. Então aqui nós, aqui no Brasil, aonde quer que tu esteja, em qualquer nação que tu esteja me assistindo, deve ser testemunha da ressurreição de Cristo. Olha aqui o que o versículo 33 diz assim, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. O derramamento do Espírito estava escrito lá em Joel. O derramamento do Espírito, nós hoje, aquele que entregou a sua vida para Jesus, passou pelas águas do batismo, um novo nascimento, teve um novo nascimento. Esse tem ação do Espírito Santo, é agente do Espírito Santo, é templo vivo do Espírito Santo, morada de Deus. E aquele pastor, aquele que não entregou sua vida para Jesus, ainda não passou para... ainda não tem Espírito Santo, querido. Não tem. Não se tornou uma nova criatura, porque o Espírito Santo não pode habitar num lugar onde tem um ídolo. Ele não vai habitar, não adianta. É Bíblia, querido. O Senhor fala, a minha glória não divido com ninguém. E esse templo, que nós somos o templo do Senhor, Ele fez para a morada dele. Se tu chega, vai morar numa casa, tem uma família morando lá, como é que vai ficar, querido? Não tem como. Tá certo? Não tem como, tem que tirar, ou sai um, entra o outro, não pode, o espaço, não existe espaço vazio, o espaço ocupado que não tem como outro ocupar. Então é importante isso, se um ídolo está ocupando o teu coração, como que o Espírito Santo vai poder ocupar? Não pode, não estou te condenando. Eu não estou te condenando, por favor, não entenda assim, eu não estou te condenando. Estou só te orientando, na palavra, na Bíblia. Está tudo aqui na Bíblia. Olha aqui o versículo 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Lá no livro de Romanos, diz que em breve, Paulo diz assim, em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Em breve. Ou seja, quem vai esmagar a cabeça de Satanás? A igreja, os pés de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E Satanás e seus demônios vão esmagar debaixo dos pés da igreja. Ou seja, no fim dos tempos, que na grande batalha, a igreja descerá com o Senhor, com seus exércitos celestiais, junto com o exército celestial do Senhor, para esmagar toda a obra maligna das trevas. E serão expulsos, serão lançados completamente fora da terra, onde haverá novos céus, nova terra. E esse demônio, esses exércitos espirituais do mal, aqueles que se aliaram com Satanás, com o seu demônio, pessoas que se aliaram com ele, fazendo a vontade desse demônio, serão lançadas no lago de fogo, onde vão sofrer a condenação por toda a eternidade. Não um dia, não é dois. É toda a eternidade, que é muito sério, não é brincadeira. É isso que a Bíblia está dizendo, esmagará os seus inimigos. Olha, até que põe os teus inimigos por escabelo dos vossos pés. Os teus inimigos por escabelo dos vossos pés. Sabe, queridos, muitas vezes a pessoa acha que ela está fazendo isso, fazendo aquilo, tendo vantagem, está por cima de todo mundo e está rindo. Essas pessoas não ficarão impunes, queridos, não ficarão impunes. Terão a condenação eterna, não terão mais salvação. É muito sério, não é brincadeira. É Bíblia, está aqui. Quer ignorar? Pode ignorar, mas o que vai acontecer, vai. Não tem jeito. É a palavra do Senhor. Portanto, temos que estar firme na palavra, estar em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos.
É importantíssimo, querido, estar em comunhão com a igreja. A igreja não é perfeita, amados. A igreja não é perfeita. A igreja tem muitas pessoas que têm muito problema. E eu sou um deles. Ah, mas o senhor é pastor, mas eu sou um deles, não adianta. Eu também tenho meus problemas, tenho minhas dificuldades, não adianta. A igreja é um lugar de pessoas de relacionamento, temos que aprender a se relacionar, tá certo? Então, querido, nós precisamos entender isso. Aqui que o Atos Apóstolo está dizendo, a descida do Espírito Santo, a glória do Senhor, a plenitude, a comunhão é importantíssimo da igreja, amados irmãos. Esse texto é muito rico, é que o nosso tempo que é curtinho, tá certo? Mas leia em casa, estuda em casa a palavra de Deus. Estuda em casa. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.